Tudo Oi, bem? bom dia, Rovai. Bom dia, Adri. Tudo bom? Estão me Bom escutando? dia. Estamos sim, Letícia. Letícia, eu queria começar pela conversa que a gente teve ontem, né? Letícia é pesquisadora, Letícia estuda a extrema-direita há muito tempo, parceira da Adriana Dias, que é a nossa referência, né, Letícia? Posso dizer Sim. isso para você. Muito amiga dela. E ela me procurou ontem a partir de um vídeo que eu fiz, um Fala Rovai, dizendo, olha, quem é o Juca? E eu coloco algumas hipóteses ali que estão sendo discutidas e também parto para uma que eu estava sendo pouco falada, que era a Glaze, que me pareceu que poderia ter algum sentido. Mas a Letícia me procurou e disse assim, Rovai, o Juca é fulano. Quem será o Juca? Pois é. E parece que eu acertei, né? Eu tô achando que você acertou. Então, eu queria que você te explicasse, porque você tem tanta convicção de que o Juca é essa personalidade política que você me disse ontem. E aí pode revelar o nome também. Tá, eu acho que o Juca é o Zé Dirceu, isso desde que eu comecei a ler, desde a semana passada que saiu, né, o primeiro relatório, eu estava lendo, né, o inquérito, aquele relatório de 200 páginas, e lá diz que o Juca é uma pessoa que se morrer não vai ter assim, as pessoas não vão sentir tanto, não vai ter uma comoção muito grande, mas isso vai desestabilizar uma suposta esquerda radical, tá? E também eles dizem, né, eles diziam que o Juca era quem estava realmente por trás do Lula, era quem estava acima do Lula. E isso vem desde há muitos anos, né, no meio bolsonarista, principalmente no meio olavista, essa história de que quem manda em tudo, realmente, quem está por trás de tudo, do PT, do Lula, é o Zé Dirceu. Eu cheguei a te mandar, em 2020, um tweet do Olavo de Carvalho falando que é melhor, tipo, não sei, eu não lembro qual foi a situação na época, eu estava até olhando ontem, mas teve uma situação que o Olavo de Carvalho ficou muito bravo com o Bolsonaro, e ele fala para o Bolsonaro, é melhor você colocar logo, quando surgir vaga no STF, é melhor você colocar logo o Dirceu como juiz, porque ele já está mandando em tudo. Entendeu? Então, assim, e também tem uma outra questão. O Vanderlei... Ou seja, eles tinham o Dirceu como a eminência parda, né? Sim, Letícia? eminência parda. O Olavo de Carvalho considerava o Dirceu a eminência parda do Lula, né? E do PT todo. O Carlos Bolsonaro também, pelo que você me mandou um tweet ontem, né? Isso é recorrente entre eles, tá? Isso já vem de muitos anos. O Olavo, ele tinha ele era meio obcecado com o Zé Dirceu. Sabe disso, ele sempre foi meio obcecado com o Zé Dirceu. E aí também eu te mandei mensagem para te falar de outra coisa, que era a questão deles falarem que o Alckmin é do PSDB. Isso também vem do olavismo. É a teoria do teatro das tesouras do Olavo. Segundo ele, a polarização PSDB-PT era só de fachada, porque ele tinha, na verdade, era a mesma coisa, né? Então, tipo, não adiantava nada, PT ou PSDB, e era a mesma coisa no poder. E isso está explícito no relatório, né? Nesse relatório da semana passada. Eu acho muito interessante isso, porque eu vejo que a maioria das pessoas não entende o olavismo, o bolsonarismo como um todo, como um produto, não de, assim, óbvio que ele está ligado a essa ascensão da extrema-direita mundial, mas a maioria das pessoas tende a entender o olavismo como uma cópia do trumpismo, o bolsonarismo, no caso, como uma cópia do trumpismo. Isso não é verdade. Como a gente está vendo agora, o bolsonarismo ele é militarista,
né? Baseada assim, é uma mistura da doutrina de segurança nacional com o olavismo. É isso que a gente vê o tempo todo nos últimos relatórios. Muito bem, Dri. Ou seja, né, o pessoal o Zé Dirceu, aqui tem a Nanda, Olavo tinha inveja da inteligência genuína do Zé Dirceu. Por que então seria, né, o que o Zé Dirceu, você acabou, né, de explicar, então o Zé Dirceu, a gente pode cravar nessa opinião. Não, e teve agora a própria PF, alguém divulgou uma nota que a PF considera que o nome mais provável é o do Zé Dirceu, né, o Juca. Saiu e também na seria CNN. assassinado. Saiu na CNN, né? Que também seria assassinado. Ou seja, o Zé Dirceu, nesse pacote de homicídios, estaria incluído junto com Lula, Geraldo Alckmin e Xandão. Provavelmente não terminaria neles o serviço, começaria por eles. Né? Letícia, quando você fala do Teatro das Tesouras do Olavo de Carvalho, e essa fixação por PT e PSDB, e me chamou a atenção ontem que, num dado momento, lendo lá o relatório, eles falam como se o Alckmin fosse do PSDB ainda, né? Quer dizer, eles veem o espírito, eles falam do PSDB lá no final do... O Jeca, o Joca, né? O Joca. Eles falam do Joca, que é do PSDB. Que eles consideram ainda o Alckmin a alma do PSDB no governo, né? Eles consideram que é uma aliança PT e PSDB, é isso? Eu te mandei até um texto do próprio Olavo, né, no blog, que ele fala que o que acontece? Ele considera o PSDB como de esquerda, né? Ele nunca considerou o PSDB como de direita, mas ele fala que existe o PSDB socialista fabiano, né, que é uma corrente que existiu, enfim, de socialismo socialismo não marxista, e ele fala também que e aí seria o PT, o socialismo marxista, e o PSDB, o socialismo fabiano, e que eles se revezavam, né, nessa. Então, quer dizer, não existia um outro, a direita não teria chance. Né? E ele inventa isso. Ele diz que isso veio de Lenin e que o Stalin aperfeiçoou. Tá? É uma teoria, assim, é a teoria da conspiração, assim, típica mesmo. Né? Ele inventa isso, e isso já desde... O texto que eu te mandei, por exemplo, é de 2002, para você ter uma ideia. Tem mais de 20 anos. Tá? E desde 1990 que o Olavo ele é muito próximo, ele era muito próximo dos militares. Ele chegou a ser condecorado pelos militares. Ele era lido pelos militares. Essas teorias todas entranharam no Exército. E outra coisa interessante para vocês verem ontem no relatório que saiu ontem, é que tá lá eles falando que o Zé Dirceu fugiu, né? Foi para Cuba e que ia comandar a resistência de Cuba. Não sei se vocês viram isso. Eles falam isso. Então, assim, eu vejo muito isso do olavismo entranhado nesse militarismo que é o bolsonarismo, né? E aí eu gosto de puxar, se vocês forem pegar todas as mensagens do Francisco Vanderlei, que foi o autor do atentado à bomba lá em Brasília, a gente vê isso também. Ele foi radicalizado nesse bolsonarismo que é militarista e olavista. Tanto que ele deixa um recado para o Zé Dirceu, não sei se vocês já viram. Pois você comentou isso, ele deixa um recado para o Zé Dirceu, eu não tinha me atentado a isso. Ele fala que o Zé Dirceu é demoníaco, que ele que está por trás de tudo. Isso eu vejo muito, assim, sabe? Eu até estava comentando com uns amigos meus que são pesquisadores da área e tal, como falta a gente mostrar que o Olavo de Carvalho ainda tem muita influência entre essa galera. Ele realmente era o cara que estava por trás das ideias do bolsonarismo.
Tanto que a gente está vendo que os militares usam isso até hoje em dia. E é interessante a gente ver isso. Eu acho muito interessante, porque hoje a gente sabe, como muita gente falou que isso era teoria da conspiração, mas a gente sabe realmente que eles estavam tramando um golpe. Aliás, eles tentaram dar esse golpe até semana passada, tá? Porque essa questão toda da anistia, do Bolsonaro sair na imprensa, escrevendo artigo, dizendo que a gente tinha que aceitar a democracia, eles nunca desistiram de dar o golpe. Tá? Nunca. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar muito atento, porque a gente nunca deixou de correr risco, né, em relação a esse golpe deles. Agora, o Zé Dirceu, hoje, eu acho que eles estão equivocados, né? Hoje ele não tem essa força toda, né? O que vocês acham? Dri, não importa. É a mesma coisa. É a mesma coisa que dizer, o Alckmin é do PSDB? Não é. Entendeu? Mas na cabeça deles, esse conspiracionismo deles, que mostra que, tipo assim, não, o Alckmin e o Lula estarem numa chapa é a prova de que desde sempre estava rolando o Teatro das Tesouras. Entendeu? E o próprio Carluxo fala num dos tweets que quem está comandando o Teatro das Tesouras agora é o Zé Dirceu. Assim, descaradamente ele fala. Tá? Então, assim, não importa muito isso não é baseado na realidade. É baseado na teoria conspiratória do Olavo de Carvalho, entendeu? Então não adianta a gente falar, mas não faz sentido. Para a gente não faz sentido nenhum, mas para eles faz, entendeu? Eles criaram uma realidade paralela, né, Sim. Letícia? Eu, depois que você me passou eu me convenci de que é o Zé Dirceu mesmo, que é o Juca, né? E você viu agora no relatório, você chegou a olhar alguma coisa, algo mais que tem a ver com isso? Você pescou em alguma matéria de rede que tem a ver com o Olavo de Carvalho inspirando, por exemplo, esse golpe que eles tentaram dar no final de 22? Assim, não o que a gente já sabia, né? Eles falam sobre o Dirceu, aí eles falam que o Dirceu vai comandar a resistência ao golpe, né, lá de Cuba, e eles parece que isso era mentira, parece que ele nem tinha viajado, era viagem deles, né? Mas assim, eu acho que se a gente só de ler, né, o primeiro que tem uma coisa assim, a gente vê muito ali, eu acho que é a doutrina de segurança nacional, tem uma parte onde eles falam que eu tenho até que achar que eu tinha anotado, mas eles falam que eles falam muito, né, sobre o inimigo é sempre interno, e eles falam sobre o Bolsonaro estar em território inimigo, que ele precisava sair de território inimigo, é do plano de fuga dele, né, do plano de fuga que existe desde 2021, para ele ser extraído do campo inimigo. O campo inimigo é justamente o quê? O território do inimigo é o Brasil. Então, eles tratam o Brasil e a população brasileira como se fossem inimigos. É isso que a gente vê muito, isso é doutrina de segurança nacional. Então, muita gente achava assim, não, que não tem nada a ver, que os militares não têm essa influência, e a gente está vendo tudo aí, né? Eu acho que isso é muito interessante a gente entender e aprofundar. Né? Por que isso precisa acabar? A gente não pode mais ter isso. Isso é uma coisa que a gente já na esquerda já fala há muito tempo, do perigo, do risco, que é essa formação dos militares baseada na doutrina de segurança nacional e no olavismo, como a gente pode ver, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir bastante, não só entre a gente, mas eu acho que o governo deveria ver isso, sabe? Tem que mudar a formação, e eu também acho que o Comando de Operações Especiais, que é o COPESP, né, dos Kids Pretos, ele precisa ser extinto. Porque foi justamente o golpe ia ser dado por eles, né? Muito bem. Muito obrigado, Letícia. Obrigado pela sua participação. Não sei se tem algum superchat para a Letícia, Adri.
Não, tá o pessoal perguntando o que esse povo fuma, hein? Qual a droguinha que eles usam? Porque, alguma coisa estragada, gente. Legal, já estamos aqui com o Lene Streck, então obrigado, Letícia, volte sempre, querida. Beijo, eu que agradeço. Tchau. Beijo. Beijos.